Boa noite, irmãos. Eu queria vir aqui testemunhar, porque nós passamos por uma tempestade, né? E os irmãos estavam orando por nós, então eu falei para o Senhor que quando tudo desse certo, a gente ia vir trazer essa glória, né? Na segunda semana de julho, a gente recebeu uma notícia, assim, não muito boa. E, nossa, a gente perdeu o chão. Mas, na verdade, tudo começou lá em 2015, quando eu descobri que eu estava com 9 tumores no útero. E até a descoberta disso ser benigno demorou 1 ano e meio. E eles cresceram, chegaram a 10 centímetros, ficaram muito grandes, assim, do tamanho de um abacate. Então, foi um sofrimento até ir para a cirurgia. E até ir para a cirurgia eu tive que fazer um tratamento que é o mesmo que se usa para câncer de próstata. E eu fiquei muito mal, né? Fiquei com uma menopausa induzida aos 30 anos de idade. Então foi um transtorno, assim, foram 2 anos e meio de muito sofrimento até ir para a cirurgia, porque um se transformou de maneira que virou suspeita de maligno. Então foi um susto, a gente tinha acabado de casar, eu descobri na lua de mel. Foi bem difícil, né? Então a gente passou por essa tempestade, tirou 6, ainda ficaram 3 benignos, ficaram 3 lesões que foi denominado miomas, né? Após a biópsia veio benigno, graças a Deus, né? Foi um pesadelo, mas veio tudo benigno. E de lá para cá já começou a nossa luta depois de 1 ano e meio para tentar ter filho. Então há 5 anos a gente vem tentando ter filho, né? De maneira de gerar, né? De engravidar, e nós não vemos tendo sucesso. Em 2022 a gente fez a primeira fertilização, né? Fertilização in vitro, que é um método que vocês conhecem como inseminação, mas é um método um pouco mais avançado. E conseguimos o embrião, e quando foi em dezembro a gente fez a transferência embrionária e perdemos, né? Então foi uma outra fase difícil pra gente. Enfim. E a gente ficou 1 ano para conseguir se recuperar dessa perda, né? Então foi bem complexo, porque estava tudo num contexto muito difícil. E aí no final de 2023 a gente conseguiu ter um pouco de fôlego, a gente vai tentar de novo. A gente passou 6 meses se preparando para isso, e agora em julho a gente estava fazendo os exames pré-operatórios para tentar de novo. A gente ia fazer uma nova fertilização in vitro agora em agosto. E aí no exame pré-operatório, nesses exames pré-operatórios veio uma alteração celular, uma nova suspeita de câncer no útero. Aí sabe quando assim, você perde o chão, você fala, era só o que faltava. Então a gente já estava assim, sem energia, sem força. A gente olhou um para o outro, a gente só conseguia chorar. A gente ficou muito mal. E só que estava agora na igreja, né? E a gente chorou. Foi uma coisa assim muito avassaladora. Quando foi 10h30 da noite, o pastor Bob aparece na porta da nossa casa para orar com a gente. E eu falei, só finalmente agora a gente vai ter cuidado e apoio, né? Que era tudo que a gente desejava. E os irmãos começaram a orar. Eu joguei no grupo, a mensagem no grupo de oração. O irmão Ângelo começou a mandar mensagem. O pastor Darcy começou a mandar mensagem. A irmã Cleide começou a mandar mensagem. A Thaís começou a mandar mensagem. A Paloma começou, e foi. E aí eu fui meio que conseguindo respirar de novo. Porque quando a gente passou por isso, a gente passou sozinhos, né? Só que dessa vez a gente não passou sozinho. Então meu testemunho não é só para testemunhar a graça de Deus, é para testemunhar o quanto essa igreja é maravilhosa. O quanto essa igreja é cuidadora, o quanto essa igreja é acolhedora. E eu sei que os irmãos começaram a ligar, mandar oração, né? Mandar mensagem. E eu passei uns 3, 4 dias muito ruim, assim, muito ruim, muito desesperada, né? Porque foi numa pré-tentativa de uma nova gestação. E aí a Paloma me mandou um vídeo, falou assim, assiste esse vídeo. E eu tava assim, numa revolta, numa raiva, assim, de mal com Deus mesmo, assim, por como que o Senhor permitiu eu passar por isso de novo. Eu não conseguia aceitar, eu não conseguia entender, e eu estava com o coração bem endurecido. Ela mandou o vídeo para mim à noite, e eu falei, não vou assistir. Tá aí. Não vou assistir, porque eu não quero saber de mais nada. Eu acordei de manhã e assisti, mas eu passei a noite chorando.
E aí, esse vídeo é um vídeo muito simples, porque ele fala de um assunto muito óbvio para o cristão, que é a oração. E no final do vídeo fala, mesmo que você não quer, que esteja com raiva, que esteja desanimado, que você não sabe como orar, ora sem saber. É melhor uma oração de forma errada do que uma oração não feita. E naquele dia, irmãos, a gente vinha há 5 anos tentando engravidar. 5 anos que eu chorava todo mês a cada menstruação. 5 anos que a gente vinha muito mal, enfrentando muitos problemas por isso, fazendo todos os tratamentos possíveis, todos os tratamentos mais avançados. E eu ajoelhei naquele dia, né? Eu ajoelhei, eu tinha mandado mensagem para o cirurgião que me operou lá em 2017, é um ginecologista especializado em oncologia, enfim, tinha mandado uma mensagem para ele também à noite. Aí na manhã assisti o vídeo e falei, tá, eu vou fazer isso. Eu fui para o chão e ajoelhei. E eu comecei a clamar pela misericórdia, eu só conseguia falar, olha, até peço perdão aos irmãos, porque isso pode machucar alguns irmãos que têm uma relação assim mais amorosa com Deus, mas eu falei, olha, Senhor, eu na verdade não acredito que o Senhor me ama. Eu não acho que seja amor, mas o Senhor é poderoso e eu continuo crendo no Senhor. E mesmo que eu não acredite nisso, eu peço a tua misericórdia. Foi uma oração sincera, eu sei que eu estou falando besteira, mas na hora foi o que o meu coração conseguiu produzir. Né? Que eu não sei quem já passou por luto, né? Tem um momento que você não acredita que está acontecendo, aquilo não é bom. Você chega a pensar que Deus não ama você, que Deus assim não está nem aí, e a gente sabe que não é verdade, mas na hora a dor é tão forte que é isso que você pensa. Eu ajoelhei e falei, misericórdia, eu clamo pela sua misericórdia, Senhor. Eu só peço que o Senhor me cura, que o Senhor me cura, que não seja câncer, que não venha nada nessas biópsias. Que essa primeira alteração que veio, o celular, você precisa ir para a biópsia para fazer a confirmação. Então, a primeira alteração foi só no exame de célula. Então, eu fiz essa oração e fiquei chorando no tapete, assim, chorando ajoelhada. Só peço que o Senhor me cure. Se o Senhor me curar, não vier câncer, vier tudo normal, eu não vou te pedir mais nada. Se o Senhor quiser me dar filho, o Senhor me dá. Não quiser, não me dá. Em 5 anos foi a primeira vez que eu consegui fazer essa oração. Eu não conseguia descansar com a ideia de não ter filhos. Não conseguia. E aí eu fiz essa oração, falei, eu prometo que eu não vou te pedir mais. E aí eu entreguei, assim, no que eu levantei, o telefone tocou. Eu levantei mesmo, assim, o movimento de eu levantar, me apoiar na cama, o telefone tocou e era o cirurgião que pegou minha mensagem e ligou. Contei para ele o que tinha acontecido, ele falou assim, Valéria, não vai ser nada. Por mais que ele falou para me animar, né? Mas ele recebeu o laudo do primeiro exame, aquilo já me trouxe uma paz. E eu comecei a sentir a oração dos irmãos, porque tinha uma mensagem do Ângelo, tinha uma mensagem do Darcy, tinha uma mensagem da Paloma, tinha uma mensagem da Thaís, tinha uma mensagem do Bob. E na hora eu peguei o celular, tinha um monte de mensagem. E aí, eu não sei se todo mundo que já ouviu aquela parábola lá. Parábola não, porque ela não está na Bíblia, mas é uma história de pegadas na areia. Que a pessoa está caminhando e acha que Deus abandonou, mas na verdade Deus estava carregando no colo. Na hora, irmãos, eu não estou fazendo um showzinho aqui, eu senti exatamente isso. Eu senti que eu fui pegada, assim. A primeira biópsia deu errado, não conseguiu fazer. Não, tinha alguma alteração lá no útero que a médica não conseguiu. Aí tive que fazer em centro cirúrgico sedada. Às vezes eu fico perguntando, fico pedindo, Deus, me prova que o Senhor me ama, me prova que o Senhor me ama. E teve uma hora que ele falou, tô aí. Eu estava aqui no culto, ele falou, olha aí, olha o tanto de tentáculos, de braços de amor que eu tô te dando. Aí a Thaís foi comigo, irmãos, ela ficou o dia inteiro no hospital. O dia inteiro no hospital. Até eu entrar, ir para sedação, fazer as biópsias, sair da sedação, da recuperação anestésica, tudo. Foi 8 horas da manhã, 3 horas da tarde, eu saí lá com a minha Marlinha, tava ela lá no mesmo lugar me esperando. Aquilo foi sei lá, valeu por 1000 abraços, sabe? Eu não sei nem definir o quanto aquilo significou para mim. E a Cecília mandou um ursinho rosa para eu abraçar, para eu não sentir medo. A filha caçula dela. Enfim, foram 32 dias de angústia, porque foram biópsias mais específicas que teve que ir para um outro laboratório. E só agora, na terça-feira, que eu peguei o resultado e vieram todas negativas.
eu fiquei muito ansiosa. Claro, eu não vou negar na minha humanidade que esperar 32 dias por um resultado foi fácil, não foi. Mas eu tinha paz no meu coração, né? Eu falei, com tanto irmão orando, não vai dar errado. E aí, na terça-feira, eu recebi, eram 3 biópsias para investigar câncer, né, lesão, e uma era para investigar uma alteração imunológica, né? Então, e aí saiu as 4 e as 4 saíram negativas. Eu saí do consultório, já saí ligando para os irmãos para avisar. E eu falei, eu vou testemunhar. Eu falei, pastor Bob, eu quero testemunhar porque a gente não entende muita coisa que passa, mas é para tratar. E desde essa aprovação, eu aprendi a descansar. Eu sempre passava por muitas coisas, mas descansar não era uma coisa fácil para mim. E nessa aprovação eu aprendi a descansar, né? É claro que eu queria estar vindo dando testemunho de que eu estava com resultado de gravidez e tudo, mas não foi isso também que eu pedi para o Senhor. Eu pedi para o Senhor que se Ele me curasse, que viesse tudo negativo, eu não ia mais pedir. Eu ia descansar e entregar para Ele, né? E foi isso que eu fiz e eu estou cumprindo. Eu descansei, entreguei para Ele e vim testemunhar a glória dele, porque foi por Ele, irmãos. Tenho absoluta certeza que foi a mão dele. E eu vim glorificar o nome dele e agradecer a igreja pelas orações, agradecer a igreja pelos inúmeros abraços, assim. Eu me sentia mesmo, assim, eu estava em casa, às vezes eu sentia que tinha alguém me carregando. E esse é o poder da igreja que ora.